Boa tarde, pessoal. Bom, começando a nossa atividade, eu sou Cíntia, sou aluna de Engenharia Florestal da UNB, também faço parte da atual gestão do DCE Unistino Guimarães, da Universidade de Brasília, e a gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas atividades do pré-lançamento da CONAP na UNB. Então, a CONAP é a Conferência Nacional Popular da Educação, organizado pelo Fórum Nacional Popular da Educação, e é um dos espaços que a gente tem hoje para conseguir debater e discutir qual que é o nosso projeto de educação hoje, né? O projeto que a gente quer, que é um projeto completamente diferente desse que vem sendo colocado para a gente. Então, como que a gente consegue pensar e discutir uma educação pública, gratuita e de qualidade? Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode ir começando a nossa atividade. Então, essa é a mesa redonda que corresponde ao eixo de trabalho, ao eixo de debate 3: Educação, Direitos Humanos e Diversidade, Justiça Social. E aqui com a gente hoje, agora a gente tem o professor José Geraldo de Souza Júnior, da UNB, e Cristóvão Chavante, que é professor do município de Barra de Garças, em Mato Grosso, também é liderança indígena Chavante da aldeia de São Marcos, e a Daniele Balbi, da UNA LGBTI e da UNegro. Então, professor Zé Geraldo, pode ficar à vontade. Então, o senhor tem aproximadamente 20 minutos para dar essa sua contribuição para a gente hoje. E aí, qualquer coisa, eu vou avisando para o senhor o tempo no chat, para o senhor conseguir se organizar. Muito obrigado, Cíntia, pela moderação, né, e pela elegância de me trazer para essa mesa redonda, para essa conversa, né. Fiquei surpreendido agora que a professora Glória Ogami dissesse que é uma conferência preparatória, porque ela está tão fortemente organizada, tão bem estruturada, com abertura, inclusive, da reitora e de tantas expressões fortes, que eu pensei que era já a definitiva, né? De tal modo, ela está densa na representatividade dos sujeitos que participam das discussões e das temáticas orientadas pelos eixos, né? Mas, sendo então preparatória, eu vou dar mais um caráter de roda de conversa, de pontuar algumas questões, né, menos do que fazer uma exposição sistemática, né, levando em conta os fundamentos do eixo: educação, direitos humanos e diversidade e justiça social. Queria cumprimentar, então, aqui presente o Cristóvão Chavante. Espero que ele esteja falando não de Barra do Garça, mas aqui da Esplanada, né, porque seus parentes estão todos aqui presentes, mobilizados, porque hoje tem continuidade o julgamento de uma das questões mais importantes da história da justiça social no Brasil, que é o debate sobre o chamado marco temporal, a partir do qual, na aplicação dos fundamentos constitucionais de reconhecimento dos direitos dos povos originários, se define o alcance e o sentido civilizatório com que nós damos atenção social a esse tema, né? Então, de qualquer maneira, né, é importante ver aqui presentes os chavantes, que são um povo guerreiro que sempre esteve muito presente nas causas que representam lutas por diversidade e direitos e justiça social. Não fora, por exemplo, o cacique Mário Juruna um representante de seu povo na própria Constituinte brasileira, né, no próprio processo legislativo brasileiro. Foi um importante deputado na Constituinte brasileira. Hoje temos a Joênia Wapichana, que representa os povos indígenas no Congresso. Bom, eu achei muito pertinente discutir este tema, né? Acho que o tema da educação é um tema recorrente na formação cultural da nossa civilização.
em todas as suas dimensões, sob quaisquer perspectivas desse impasse de cultura, que melhor seria dizer, né, que é um impasse inter ou multicultural. No mundo globalizado, é mais intercultural do que propriamente multicultural, porque não são culturas distintas disponíveis no mundo, mas, de algum modo, todas elas se interrelacionam, né? Dada a condição de proximidade que, no contemporâneo, as comunicações acabam tendo, né? Nós próprios estamos fazendo, por exemplo, uma comunicação remota usando essas tecnologias, né, que nos aproximam mesmo quando estamos distanciados no espaço e até no tempo, né? Por exemplo, conversando com o professor Cristóvão aqui, né? São pelo menos dois tempos: o tempo do fuso horário do Mato Grosso e do Distrito Federal, que é diferente, e o tempo simbólico das nossas ancestralidades, que também são tempos diferentes, né? O tempo do cronológico da leitura que fazemos do nosso agir no mundo, enquanto expressão, né, da presença modernizada enquanto agentes de atuação no social e no econômico e no político, e o tempo dos povos originários, dos povos tradicionais, dos indígenas, que é um tempo mítico, é um tempo cíclico, né? Não é medido pelo calendário, é medido pelo simbólico das suas tradições, né? Então, por isso que eu prefiro o intercultural. Mas, nessa perspectiva, sempre a educação é um elemento que transita em todas essas dimensões da cultura. E seja como for que ela seja considerada, na tradição do Ocidente, do globo, assim entendido, o que procede do tronco judaico-cristão, que da Europa se projetou para as outras dimensões do mundo, né? A educação é o instrumento a partir do qual a gente encontra isso, por exemplo, nas referências da paideia, na recuperação mitológica da cultura grega, né? Helênica, né? A ideia que, por exemplo, o preceptor do herói Aquiles, que era um centauro, Fênix, disse a ele, quando ele lhe perguntou: então, para que tudo aquilo? Para que a educação? E o Fênix disse: para que você não só aprenda a dizer palavras que comuniquem, mas para que você se torne apto a agir no mundo no sentido de transformá-lo, né? Então, essa é uma dimensão, né, que está presente na nossa formação cultural, em qualquer ambiente, né, em qualquer dimensão simbólica da educação e da cultura, né, que é preparar o agir humano na realidade em que ele se instala, mas que passa por interferências que têm a ver com as formas como, nesse agir, nós nos interrelacionamos e interpretamos o nosso modo de participar dessa interação, e isso tem sentido, assim, às vezes, muito problemáticos. Por exemplo, quando se articula a questão da educação, para não pegar outros sentidos, é esses dois que aqui estão indicados: os direitos humanos e a diversidade, né? No que diz respeito aos direitos humanos, um problema de saída é que, embora a locução se refira a algo que parece ser um elemento dado e incontestável, do ponto de vista do projeto histórico e social, o humano não é um dado homogêneo, não é um dado universalizado enquanto compreensão compartilhada sobre o que é ser humano. E, de algum modo, em todas as experiências culturais na história da humanidade, né,
o humano é sempre mais do que uma derivação de uma condição biológica que pudesse ser determinante da sua designação. O humano é uma constituição de algo que se realiza como experiência e como história. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos. A condição biológica originária que nos constitui não nos define, porque nós não somos fruto da origem biológica, mas da historicidade que vivenciamos. Ele concluía: nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né? E esse é um primeiro dado, porque no contexto, né, das clivagens de reconhecimento sobre o significado circunscrito, particularizado da condição de humanidade, da identidade dos sujeitos e da alteridade que se estabelece a partir da condição de cada sujeito no ambiente em que se realiza, a experiência histórica é dramática porque há uns que são propriamente humanos enquanto reconhecimento e outros que não. Por exemplo, agora mesmo nesse debate em torno do reconhecimento do marco temporal para estabelecer a condição de legitimidade da reivindicação dos povos indígenas, de preservar seus territórios, que são mais do que espaços geográficos, são elementos sintetizadores de simbolismos, espiritualidade, modos de vida, de existir, de reexistir, de se relacionar com o ambiente, a natureza, né? Enquanto no entorno há sempre uma leitura que repudia essa visão de humanização da natureza, porque no modo de produção capitalista, né, a natureza não é uma entidade, não tem vida enquanto tal, é um estoque de recursos, né, que o modo de produção e a opção de acumulação captura para se apropriar de seus insumos e produzir artefatos que vão ser material, coisas, bens, mercadorias que circulam num grande sistema financeiro do chamado mercado, né? Compra-se e vende-se as coisas, né? E nessa linha, por exemplo, já há uma clivagem de que se discute, por exemplo, que no embate sobre a condição de luta por reconhecimento dos direitos tradicionais em face dos direitos modernos, né, se joga um princípio civilizatório que é o desenvolvimento do humano, enquanto que, de uma parte, por exemplo, sujeitos desse processo, os que formam o grande complexo do chamado agronegócio, os ruralistas, né, se recrimina a perspectiva indígena do desenvolvimento, chamando de primitivo, de atrasado, de arcaico, de antieconômico, né? Porque, afinal, entre os povos originários, as coisas não são individualizadas enquanto apropriação, mas são tidas em coletividade enquanto bem viver, meios de vida, né? Não se apropria da sua vida, e a sua vida é a ligação entre as pessoas e a natureza, né? E essa forma de distinguir reduz na diversidade o humano dessas reivindicações, e de primitivo para não propriamente humano é um passo, como a história mostrou isso, né? Durante séculos, no desenvolvimento do modo de capitalista, pelo experimento colonial, né? As relações sociais desumanizaram
os sujeitos que foram subordinados para servirem de mediação para o sistema de produção e de acumulação. O conjunto dos trabalhadores foi desumanizado, escravizado, retirado do reconhecimento da condição humana, mesmo quando depois declarações de direitos humanos, declarações de direitos fundamentais, constituições vieram a falar de direitos iguais para todos e liberdade como condição de cidadania, num sistema que alienava o trabalho do reconhecimento da condição humana. Os trabalhadores escravizados ou subordinados por primitividade, selvageria, por serem silvícolas, os indígenas, não foram vistos como pessoas humanas. Né? Aliás, no processo colonial, né, foi preciso grandes debates acadêmicos, curriculares, em seminários. Basta dizer do famoso conclave de Valladolid, na Espanha, no ano de 1551, quando por 2 anos se discutiu se os indígenas aqui do Novo Mundo eram gente ou não. E, ao final, né, sem que se soubesse exatamente qual posição ganhou, aquela liderada pelo jurista Ginés de Sepúlveda ou aquela liderada pelo bispo Bartolomé de las Casas, o Papa da época, Paulo III, acabou produzindo uma bula, que é uma constituição de cristandade, mas que obriga os países cristãos da época. A bula se chamava Sublimes Deus, na qual ele decreta que os indígenas são gente como nós, têm alma, e, portanto, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Não sei se essa questão está resolvida. O debate sobre o marco temporal mostra que não está resolvida. E aqui mesmo em Brasília, há bem pouco tempo, um pataxó Galdino foi queimado por jovens que não tinham clareza sobre a condição humana da vítima da sua irresponsabilidade. Aliás, ao serem detidos, um deles até se desculpou que não sabia que era um indígena, pensava que era um mendigo, não é isso? E hoje, por exemplo, a gente vê, em relação aos mendigos, povos de rua, né, essa discussão problemática. Basta ver que, para mim, hoje, a grande declaração de direitos humanos é a marreta do padre Júlio Lancelotti, que vai para os espaços públicos, urbanos, destruir os obstáculos arquitetônicos e os obstáculos urbanos que impedem, sacrificam, fazem sofrer aqueles que, como comunidades de rua, têm que se abrigar debaixo das pontes, nos bancos de jardins, e essas estratégias para inibir e para dissuadir, né, que esse segmento do social, diverso na sua exclusão, tenha o livre direito à cidade. Então, a questão dos direitos humanos problematiza isso, e a diversidade é uma derivada das hierarquias que, nesse processo de nossa própria formação cultural, vai legitimando certos entendimentos bizarros, né, que produzem tais clivagens, né, de tal modo, né, que, na sua base e na nossa experiência social, né, a condição da colonialidade tenha produzido tantas hierarquias sociais na linha das dimensões de convivência na subjetividade ou na coletividade, condições opressivas ou condições expoliativas, né, e que, de alguma maneira, também, enquanto colonialidade, colonizam as estruturas de educação, colonizam as estruturas pedagógicas, colonizam os currículos. Então, acho que, numa conferência popular sobre educação, uma primeira questão que se coloca
sobre o que discutir, e eu acho que, a partir dessa nossa mesa, isso se joga, né, para a programação da conferência, quando ela se instalar, é, é como compreender a colonialidade dos currículos acadêmicos e como trabalhar para descolonizar esses currículos. Vejam que não é fácil, basta ver as recalcitrâncias, por exemplo, para assimilar, como tem sido feito na Universidade Pública Brasileira e na UNB, né? A implantação dos sistemas de ações afirmativas, as políticas de cotas. Olhe como, nessa condição de reconhecimento da diversidade e da realização de direitos, entre nós, o pensamento ilustrado hesitou e hesita no tocante a aceitar políticas de ações afirmativas, quando já há elementos bastante instalados do ponto de vista de considerar as diversidades hierarquizadas a partir dessas realidades. E não resolvemos o problema inteiro, porque, ainda que tenhamos conseguido conquistar a legitimidade das políticas afirmativas, manter permanentemente e abrir os currículos para considerar essas cosmovisões que aqui ingressam, né, é um tormento, né? Daí que o nosso Paulo Freire insere, né, que uma estratégia de descolonizar os currículos e de emancipar a educação é necessário diminuir a distância entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, de maneira que a nossa fala corresponda à nossa prática. Quer dizer, de que modo a gente integra, enquanto realização de direitos humanos, uma curricularidade que seja também uma estratégia emancipadora. Bom, eu teria mais para dizer, só queria acentuar essas condições, dizer assim que, sob a perspectiva de concretizar a justiça social, seja, por exemplo, por ações afirmativas, seja por reconhecimento dos direitos ancestrais dos povos originários, quando se discute a constitucionalidade das identidades subjetivas inscritas no processo de afirmação dos sujeitos de direito, seja quanto a pensar uma pedagogia que, como Paulo Freire sugere, e Darcy Ribeiro, né, nos permita desalienar a educação das suas contradições e das suas hierarquias, é um caminho que essa conferência pode ajudar a estabelecer. Então, eu quero enunciar esses pontos, né? Menos do que sistematizar a exposição, mas problematizar um debate que permita pensar, né, o que são as configurações colonizadoras das estruturas de pensamento e de educação e quais são as exigências de descolonização dos currículos pedagógicos e se caminha em direção a uma pedagogia de autonomia, a uma pedagogia de emancipação, a uma pedagogia que vença as opressões e que vença as expoliações. Então, pronto, concluo, acho que dentro do meu tempo, talvez passando 1 ou 2 minutinhos. Foi dentro do seu tempo, professor, certinho. Professor, não, só agradecer pela presença do senhor aqui com a gente. Depois a gente vai fazer algumas perguntinhas, aí vai voltar para o senhor também. Mas só mesmo agradecer, falar que é sempre muito bom ouvir o que você tem para colocar e que eu acho que o senhor foi no ponto central do que é essa reflexão que a gente está se propondo a fazer hoje, né? Quando o senhor fala sobre que o processo de desumanização que o nosso povo veio sofrendo desde o início da sua história. E é por isso que esses direitos humanos que deveriam ser, né, que deveriam ser universais, inegáveis e absolutos, eles não são, porque não existe ainda
porque falta uma compreensão do que deveriam ser, do que é a humanidade. Então, espaços são muito. A nossa humanidade é negada, a nossa diversidade é negada. É, pode comentar. Não, é só para, inclusive, lembrar o Cristóvão e a você, Cíntia, que pelo CEAM e o Programa de Direitos Humanos e Cidadania, nós acabamos de propor à universidade, está no Consune para formalizar a proposta, né? A inclusão como doutores honoris causa da UNB, a Sueli Carneiro, por causa das questões ligadas aos temas raciais, né? E o Ailton Krenak, né? Exatamente para permitir, né, que não só se admitam índios e negros na universidade, né? Mas para que os temas e as visões de mundo tenham uma interlocução com os seus sábios, com os seus intérpretes, com os críticos das estruturas colonizadas que estão presentes nos currículos que nos formam, não é isso? Na pedagogia que nos educa, não é isso? Nas práticas que separam o nosso ser do nosso dizer, não é isso? E o pessoal até, aí, só finalizando essa sua reflexão, né, que a gente precisa compreender onde está como colonizados são os nossos currículos, para a partir disso a gente conseguir propor algumas mudanças. Então, o pessoal até reagiu aqui no chat do YouTube, porque gostou muito dessa reflexão, dessa proposta sua. E eu acho que é isso, a gente tem que continuar discutindo e fazendo esse debate. Como se eu também trouxe Paulo Freire. Então, quanto mais a gente consegue E Darcy também. Reconhecer, enxergar essas estruturas melhor, a gente consegue incidir na realidade. E é essa a nossa proposta, né? Então, muito obrigada, professor. Novamente, sempre muito bom. Porque Darcy dizia que a universidade tem que responder a esses problemas, e não uma cultura abstrata, uma cultura destemporalizada, né? Mas uma educação que tente entender quais são os problemas sociais e como organizar formas de solução para esses problemas sociais. Por isso que ele falava da universidade necessária, e no meu reitorado eu orientei isso, que estava já no Darcy, para que ela também seja emancipatória, descolonizadora, não é isso? É isso, professor. Muito obrigada. E aí eu só tô um minutinho, pessoal, porque o nosso segundo convidado caiu a conexão, aí eu tô tentando ver aqui como que a gente vai fazer. Então, um pouquinho de paciência que os problemas técnicos existem. Professor, o senhor está aí ainda com a gente? Claro! Porque a conexão do Cristóvão caiu, a Dani ainda teve um probleminha, não conseguiu chegar. Eu queria ver se a gente pode continuar com essa conversa. Mas claro, eu já ia até me oferecer. Não, ótimo. Sim, então, você vê, né? Essa semana na Faculdade de Direito, por iniciativa dos estudantes, e como moção levada ao conselho da faculdade, se pediu que a faculdade tomasse posição para a sabatina que ia ser feita do Procurador-Geral da República, que é professor da casa, né? E que, todavia, não podia deixar de ser considerado que, para a nossa visão de sociedade, ele é uma pessoa que tem contribuído para impedir que se realizem os direitos constitucionais, não é isso? Que se realizem os direitos constitucionais. Né? Foi dramático, né? Porque teve que se discutir, foi dramático em sentido, inclusive, ainda não previsto quanto às suas consequências, porque houve ameaça de medidas de debelação e até atitudes terminativas de membros da direção da faculdade.
Mas se colocou essa questão de separar um conhecimento que seja fruto de uma educação que leve a uma forma meramente instrumental e tecnológica, aplicada, e não leva em conta o sentido constitutivo do que ela realiza enquanto dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, primeiro tentar evitar que a nota fosse feita, depois dizer quais são as matérias sobre as quais nós podemos nos manifestar, e, sobretudo, separar, né, a política da técnica, a ética da técnica, né, que é algo que se presta, né, a encobrir o discurso oculto de toda tentativa de poder, de toda tentativa de hierarquia, né? Então, não é fácil, porque, como disse Darcy, né, se nós não nos dermos conta, numa sociedade tão desigual, sobre essas questões que são questões que nos desafiam, nós somos culpados, somos cúmplices. E, por exemplo, se não falamos nada, nós somos também coautores dessa morte de 600 mil pessoas, desse genocídio que atinge as populações tradicionais, né, que não aceitam a sua presença política participativa na sociedade, né, quanto a essa subordinação da vida à economia e aos negócios. Não é isso? Eu não quero ser cúmplice disso. Eu não quero alimentar jacaré com a ilusão de que vou ser comido por último. Eu queria dizer assim, temos que pensar sobre a nossa prática, né? Porque, como diz o Boaventura de Souza Santos, que até sugere, né, que nós nos constituamos na estrutura do pensamento crítico como pensamento não de vanguarda, mas como pensamento de retaguarda, ele diz. Porque nós não podemos aceitar, olha que frase maravilhosa dele, que a hora da verdade se mantenha com teoria e a hora da mentira com a prática. Então, na nossa prática, nós somos civilizados. Na teoria, nós somos civilizados, né? Todos são livres e iguais, não é isso? Na nossa prática, nós contribuímos para hierarquizar as diversidades, não é isso? Matamos travestis, matamos mendigos. O Chavante voltou. Você está em Brasília, Cristóvão? Ou está em Barra do Garça? Você está em Brasília? Eu estou aqui na aldeia. Está na aldeia. Então, Cristóvão, pode ficar bem à vontade também. A gente estava só aquecendo a sala para receber você. Aí, uns 20 minutinhos, mais ou menos. Mas é isso. Acho muito feliz de ter você aqui com a gente. Ainda bem que a conexão voltou. E é isso, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos os participantes. Cumprimentar o professor que me antecipou. E gostaria muito de cumprimentar a todos na língua do meu povo. Rio Arrão é a Rini, o Ate, o Asi, o Aparizarama, Isadora Tete, o Aparizarama. É uma honra estar aqui nesse evento, representando os povos originários, todas as etnias do Brasil. Enquanto nós discutimos essas temáticas, todos meus irmãos, meus parentes, estão acampados frente ao STJ e quero me solidarizar com todos eles, porque é uma realidade muito triste e muito forte
esse grande desconhecimento por parte dos nossos irmãos não indígenas, que até depois de 520 anos não souberam dizer o que é ser fraterno. Se há muito tempo diziam que os indígenas não tinham alma, não tinham espírito, não tinham condições de tornarem-se gente, esta é a grande prova em que os invasores, os estrangeiros, europeus, todo o povo que chegaram nas grandes embarcações ainda desconhecem a nossa dignidade, não querem devolver a nossa liberdade e não querem nos chamar de fraternidade. Então, a todos esses nossos irmãos, de variedade de credos, línguas, crenças, eu quero ser solidário a todos que sofrem essas opressões, não de governantes, mas de pessoas que vivem ainda na escuridão, mesmo tratando-se de grande avanço da educação, de grandes mestres, de grandes conhecedores das realidades das classes sociais, de todas as camadas em que nós nos encontramos, ainda persistem na ignorância. Essa ignorância leva eles a não enxergar os povos que realmente precisam de uma vida digna, de uma liberdade, onde possam usufruir aquilo que é de direito e chamarem-se entre eles de irmãos. Porque durante essa pandemia nos mostrou que quando nós falamos da educação, se aprendemos ou não, o nosso fim é a morte. E quando falamos dos direitos humanos, cada um desprezando o outro, sendo ricos ou não, a morte é para todos. Quando nós falamos da diversidade, dessas classes sociais que se diferenciam uma da outra, e o nosso fim também é a morte. E a justiça social, que tanto se prega entre os governantes do nosso país, mas nada valorizam as pessoas que clamam por seus direitos, que gritam para que os governantes tenham respeito a eles, mas nada disso conseguem. Então, aqui nessa temática, dessa nossa discussão do eixo, quando se fala da educação, eu quero levar essa discussão que para todos os estudiosos, aqueles que tentam compreender essa dimensão desse conceito, dessa complexidade de que se fala da educação. Todos os povos, da sua maneira, do seu jeito de interpretar a sua cosmologia, da sua maneira de conduzir o seu povo, tratam a sua comunidade, o seu povo, conduzindo, garantindo o futuro deles dentro da concepção peculiar de cada povo. Falando do povo Chavante, da qual eu pertenço, eu quero envolver todos os nossos irmãos indígenas de todo o Brasil, porque todos nós sabemos que existem cada etapa formativa dentro das nossas comunidades. E nós nos sentimos muito bem quando nós falamos dessas etapas formativas existentes das nossas comunidades. Porém, nessa temática, nessa discussão,
nós vamos falar sobre a educação, onde os indígenas acham que aqueles que conhecem, que têm conhecimento a fundo da educação, vêm normatizando os curriculares de cada segmento, currículos para os indígenas, para a educação de campo, para a educação urbana. Apesar de muitos anos se passaram das discussões mais elevadas, mais acirradas, ainda hoje, nós não conseguimos atingir a solução viável para a nossa educação. Porque quanto mais avanços se discutem, mais pessoas não esclarecidas surgem no meio do povo para dizer que aquele povo não tem condições de viver no meio do povo, quando eles falam dos indígenas. Dentro da nossa comunidade, nós somos bem recebidos porque nós ainda prezamos esse respeito um ao outro, que esse respeito não se aprende na educação, não se aprende na sala de aula e não se aprende através dos mestres. Os grandes mestres, os nossos ancestrais, tombaram durante essa pandemia. Em homenagem a todos os meus educadores indígenas de todo o Brasil, os anciãos indígenas de todas as etnias que tombaram, que a Covid levou, eu cumprimento a todos os educadores que ainda lutam por uma educação que respeita a diversidade, que respeita os direitos dos outros, que respeita e que entende que a justiça social não acontece se as pessoas que governam o nosso país não tiverem esse conhecimento que todo povo são iguais. São iguais na morte. Nós podemos nos diferenciar na posse, nos materiais, e, no entanto, o nosso fim é único. Enquanto nós não perecemos, temos que ser solidários, temos que entender que a educação que vocês falam tanto, que é tornar a pessoa cidadã para que consiga viver no meio dessa pluralidade cultural, não convence a todos os governantes. Querem apenas pregar para que a educação apenas atenda às classes mais elevadas e deixar a nossa classe de indígena, de camponeses, de trabalhadores, sem as suas universidades. Então, essa educação no conceito de cada povo são diferentes para cada povo. E o meu povo chavante e os povos indígenas de todo o Brasil sabem educar os seus filhos sem precisar da escola. Porque não somos valorizados dentro da educação escolar. Porque aqueles que fazem as leis, promulgam as leis, não conseguem cumprir no pé da letra. Querem apenas comprovar a sua sabedoria na elaboração de leis, mas não aplicam adequadamente para a quem é designada. E quando nós discutimos os direitos humanos, cada povo indígena se solidariza com todos da sua comunidade. Esta é a verdadeira reconhecimento do nosso povo, dos povos indígenas. Quando um possui
algumas coisas para partilhar com o outro, reconhece que o outro tem direito iguais a eles. Essa prática que tanto se discute fora da nossa sociedade, a gente acaba percebendo que essa desigualdade reina. Esse preconceito, essa discriminação de cada classe reina, porque querem apenas discutir usando razão e nunca de coração. Porque reconhecer o direito do outro não vem pela razão. Não vem pelo conhecimento, pela análise, pela pesquisa, para saber de qual classe pertence. Porque é o coração que manda. O professor que me antecedeu, acho que falou muito bem do conceito da pesquisa do filósofo, quando ele fala que nós não nascemos gente. Porém, eu falo o contrário. Se a pessoa que nasce é o fruto dos pais, da mãe que são gente, então essa pessoa que nasce é gente. É gente, é pessoa da sua nascença. E se nós analisarmos, porque a criança não fala, a criança não entende, isso não tira nada esse direito de ser chamado de gente. Nós acreditamos, quando eu falo de nós, de todos os indígenas, nós temos 180 povos aqui do Brasil, e esses 180 povos existentes no Brasil, temos os nossos conceitos peculiares de cada povo. Então, quando eu falo do meu povo Chavante, eu estou falando do povo da qual eu pertenço. A nossa crença, daquilo que nós acreditamos, é aquilo que nos deixa forte para seguir a nossa luta. Porque desde o nosso nascimento, desde o nascimento do guerreiro, nós tombamos no túmulo como guerreiro. Porque sabemos que a vida esconde muitos segredos. E muitas vezes, momentos fortes de despedida, de morte, onde a pandemia levou muita gente de nós. Então, os direitos indígenas e o direito de outros povos são os direitos que todos deveriam reconhecer. Através da luta, através da busca da liberdade, através da busca de viver dignamente e através desse sonho que nós carregamos. E nós sempre buscarmos ser compreendidas pelos outros, reconhecendo que o direito que o outro tem é o mesmo direito que outros povos têm. Porém, isso não se aplica. E quando nós falamos dessa diversidade, acho que temos que agradecer esse momento tão rico que o Brasil possui, a diversidade cultural, da língua, das crenças, e com esse direito de manifestar as suas ideias, por somos diferentes um do outro, é porque nós entendemos, fazemos as nossas leituras do nosso mundo diferente um do outro. É por isso que existe essa diversidade, que essa diversidade seja respeitada, seja reconhecida, porque cada povo, cada segmento social daqui do Brasil tem as suas peculiaridades importantes, porque eles conseguem viver da maneira deles. Lutam pelos seus direitos, pelas diferenças que existem entre não ser diferente para desprezar o outro,
mas as condições, a compreensão que nós temos um pelo outro são diferentes. Porém, apesar de sonhos diferentes, nós sonhamos unicamente para que algum dia nos devolvam essa liberdade de expressar os nossos sonhos, de viver dignamente dentro do nosso território, um território que pertencia livremente, para transitarmos livremente dentro da extensão que o Brasil possui. E essa demarcação não foi compreendida pelos indígenas, porque todo o território, essa extensão brasileira que existia antes de 1500, era de todos os indígenas. É por isso que nós perambulávamos em todos os territórios do Brasil. Porém, quando nós falamos dessa fraternidade, os irmãos que eu chamo, os brancos, porque nós acreditamos na divindade, não o Deus que o catolicismo trouxe para nós, mas um ser que sempre cuidou, que sempre acompanhou as nossas lutas, que sempre orientou os nossos ancestrais para que nós chegássemos a esse momento muito triste, muito forte para nós, porque nós somos desprezados dentro do nosso território. E onde ficam esses nossos direitos, os direitos sociais do povo indígena? Muitas vezes nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos dizeres, nossos discursos nos mostram que nós ainda não somos capazes de aceitar a diferença, a diversidade, o direito dos outros. Essa incapacidade gera isso, de perseguir o outro, que quer viver dignamente dentro dos seus territórios. Somente aquelas pessoas incapacitadas brigam por um território que não é deles. Querem demarcar as terras dos seus próprios donos. Eu, enquanto historiador, um filósofo, eu analiso essas condutas dos nossos governantes. Eles não sabem? Eu digo que não. Porque se eles também passaram o ensino fundamental, o ensino médio, estudando a história, essa grande mentira que se diz descoberta do Brasil, e essa grande mentira que eles colocaram também, que somos todos iguais perante a lei. Mas em que lei que eles falam? Que lei é essa? Porque essa lei não foi feita pelos indígenas. Essa lei se faz na prática, amando um outro dentro da nossa comunidade. Então, essa é a grande importância, né, de dizer dessas temáticas propostas pela CONAP. Eu, como indígena, como liderança, como alguém que sonha um futuro melhor para a nossa geração, nova geração que estão vindo, eu não acredito que esse seja o nosso fim. Porque se nós persistimos durante anos de massacres, anos de opressão pelos brancos, pelos invasores, se nós chegamos até aqui, é porque nós temos o nosso propósito de levantar a nossa força, de nos unir novamente contra aqueles que não entendem, que não têm respeito, que não têm conhecimento com a nossa presença aqui no Brasil. Muitos estudos sem comprovação existem. Levantam que os indígenas não são daqui da América, nem do Brasil, porque vieram de outros continentes.
Mas isso é apenas uma especulação. Ninguém prova e ninguém fala a verdade. Agora, essa invenção de gente branca que falam que a nossa história começou depois de 1988. E esses povos que o Cabral, Pedro Álvares Cabral, encontrou na beira, na praia, no litoral brasileiro, de 1500. É uma grande pergunta que eu deixo aqui para os participantes pensarem. Se realmente é válida esse levantamento, que a nossa história começou a partir de 1988, e essas pessoas que foram encontradas dentro do seu território Brasil pelo invasor Pedro Álvares Cabral, não começou por ali? Ou teve que trazer mais para frente, para dizer que nós não somos donos dessa terra? E onde fica esse nosso direito de ter um território próprio? E onde fica esse conhecimento que tanto se prega da educação, que através da educação respeitamos todos os segmentos, todos os povos que fazem parte da história do Brasil? Então, quer dizer que a educação, apesar de muitos passarem por isso, ainda desconhecem, ainda não querem respeitar outros povos. E quando nós falamos da diversidade, em todas as discussões que se acirram entre os pensadores, os professores, educadores, e ainda querem desprezar a nossa presença. Não querem reconhecer que nós somos diferentes culturalmente falando, mas espiritualmente nós todos somos iguais. O nosso fim é para todos. Pensemos nisso. Acho que vale a pena a gente externar aquilo que nós pregamos para a nossa juventude, para o nosso jovem, para os nossos alunos indígenas, para que eles tenham essa visão onde eles estão se envolvendo. Então, agradeço aqui a todos os participantes, ouvintes, que a minha fala é certamente isso. Então, agradeço a todos os participantes, agradecer a organização desse evento, a professora Olga Mir, que entrou em contato comigo, e o professor que me antecipou. Muito obrigado pela sua fala. Eu acho que isso nos orientou, nos ajudou muito para que nós sigamos a nossa luta, porque a luta é forte, é dura. Muito obrigado. Professor Cristóvão, o pessoal reagiu aqui no chat, falando que a sua fala... o pessoal colocou aqui também, falando que a sua fala foi muito impactante. Eu acho que é isso. A gente às vezes fala muito essas coisas, né? Eu poderia ficar horas e horas falando, ouvindo certa pessoa e tudo mais, mas aí eu digo de coração que foi isso que eu senti agora nesse momento. É muito do praticar o exercício da escuta, né? Quanto mais você fala, mais eu vejo que eu não conheço, que eu conheço muito pouco, e eu sei que, assim como eu, muitas outras pessoas, e por isso eu realmente fico muito feliz e me sinto muito honrada de ter essa oportunidade de ouvir essas suas palavras. E daí também só pontuando justamente sobre o que você falou, acho que até mais no início da sua fala, sobre como são diferentes as concepções de educação, porque são diferentes os povos, são diferentes as estruturas. E eu acho que daí também a gente tira qual que é a importância desse espaço que a gente está construindo aqui, de conseguir debater nessa pré-conferência o que é a educação, quais são
as suas multiplicidades, para que a educação nos serve, e também, para além da importância da conferência em si, do evento, também desse espaço que a gente tem do Fórum Nacional Popular de Educação. E é isso, professor. Professor Cristóvão Chavante, muito obrigada pela sua contribuição. Eu realmente fico muito feliz de ter podido escutar você. E daí agora, pessoal, a gente vai caminhando para a nossa terceira e última fala. Então, como eu tinha apresentado no início, seria a Dani que viria aqui com a gente, mas ela teve um probleminha e não conseguiu. Mas aí a gente conseguiu trazer o Andrei Lemos, que é mestre em políticas públicas e é especialista em ensino de história e também é presidente nacional da UNA-LGBT. Pronto, o Andrei já está aqui com a gente. Andrei, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Aí você tem mais ou menos uns 20 minutos, mas também são 20 minutos que são flexíveis, então pode ficar bem tranquilo. E aí, qualquer coisa, eu vou avisando o tempo no chat para ficar mais fácil para você se organizar, tá? Mas fique à vontade. Perfeito, Cíntia Isla. Muito obrigado, viu, pela sua apresentação, pela sua acolhida aqui generosa. Queria, né, saudar a professora Olga Mia, aí, pró-reitoria de extensão. Queria saudar, né, a nossa querida reitora Márcia Abraão e a todas as pessoas que compuseram, né, a mesa de abertura desse evento. Saudar o Diretório Central dos Estudantes, saudar, né, o Fórum de Educação, saudar todos os professores e professoras, estudantes, né, a todas as pessoas que atuam, que são ativistas, que defendem, que acreditam, que apostam e que, com certeza, vem construindo esse processo de participação numa conferência de educação popular que eu acredito que deva ser um instrumento de materialização de um profundo, né, de um denso debate sobre os problemas da educação brasileira, mas principalmente sobre a importância de pensar pontes, caminhos, onde a gente possa, né, superar as desigualdades, onde a gente possa aí apontar, né, um projeto nacional de desenvolvimento que nos garanta soberania, autonomia, independência, mas principalmente liberdade. Então, eu fico muito honrado, né, aqui em nome da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e também como uma pessoa preta, ativista da luta antirracista, poder colaborar, né, tentar colaborar com esse debate. Então, para falar, né, para começar aqui a minha fala, eu queria, né, fazer aqui rapidamente uma citação de um filósofo, né, que eu acho que é muito importante para a gente pensar, né, a realidade brasileira. O nosso querido Frantz Fanon, né? Ele disse: decidamos não imitar a Europa. Tentemos criar o homem integral, o qual a Europa tem sido incapaz de dar à luz em triunfo. Há 2 séculos atrás, uma antiga colônia europeia decidiu igualar-se à Europa e o conseguiu tão bem que os Estados Unidos se transformou num monstro no qual os vícios, a doença, a desumanidade da Europa atingiram dimensões espantosas. Atualmente, o terceiro mundo enfrenta a Europa como uma colossal massa, cuja meta seria a de tentar solucionar os problemas para os quais a Europa não tem conseguido. Encontrar as respostas é uma questão de começar. O terceiro mundo, né, como chamam a gente, né, é preciso pensar numa nova história do homem, uma história que tomará em consideração as teses, às vezes prodigiosas, que a Europa tem apresentado, mas que também não se esquecerá dos seus crimes, o mais terrível dos quais foi cometido no coração do homem, consistindo no despedaçamento patológico das suas funções e da fragmentação da sua unidade. Não se trata de um retorno à natureza. Trata-se apenas de uma questão muito concreta.
de não se arrastar os homens à mutilação, de não impor ao cérebro ritmos que rapidamente o eliminam, o destrói. O pretexto de se igualar não deve ser usado para manobrar os homens, arrancá-lo de si próprio ou da sua intimidade, inutilizá-lo ou destruí-lo. Não, não queremos alcançar ninguém. O que desejamos é progredir continuamente, noite e dia, na companhia do homem, na companhia de todos os homens. Essa citação, eu acho que, né, ela traz uma reflexão assim profunda, né, sobre todos esses territórios que passaram por esse processo de colonização e que, diante desse processo de colonização, vem tentando cada vez mais tirar de nós a nossa unidade, mas também a nossa humanidade, né? Então, o Cristóvão, aí, representante dos povos originários, né, a quem eu cumprimento também, né, e peço a licença da palavra, porque antes de nós chegarmos aqui a esse território, esses povos, né, já tinham uma organização social, já tinham desenvolvidas inúmeras tecnologias, já produziam conhecimento, né, já transmitiam seus saberes, já sabiam lidar com o solo, com a natureza e com inúmeros problemas do mundo, e que tudo isso foi desconsiderado, desrespeitado, deslegitimado, né? O que a gente, né, vem chamando de epistemicídio, né? Do que esse processo de colonização foi fazendo com diferentes povos. Então, eu queria, né, trazer aqui para contribuir com esse debate, que eu acho que é de extrema relevância, porque eu acho que não se pensa em nenhuma política pública se a gente não pensar na complexidade que é constituído o tecido social do território, né? Então, quando a gente fala de Brasil, é preciso pensar, né, na história desse país, né? Pensar como está formado o nosso povo e pensar exatamente quais são os principais problemas e que tipo, né, de educação a gente quer construir. Qual o objetivo, né, dessa educação? É uma educação para formar trabalhadores para um sistema, né, que a cada período reinventa novas formas de oprimir, explorar, degradar, né, e agredir o universo, o planeta? Ou a gente quer, de fato, uma educação que construa a emancipação, que pense no enfrentamento às desigualdades e na apresentação de soluções para os problemas reais, concretos da nossa sociedade, do nosso tempo? Então, eu considero que pensar a educação é uma peça-chave, né, para que a gente construa, né, um processo de avanço para a nossa sociedade. Bom, primeiro, né, assim, como um homem afrocentrado, pedir licença a Exu, né, para que ele permita que as minhas palavras, né, sejam as mais adequadas para esse momento, né, e dizer que eu começo lembrando a nossa filósofa feminista negra Djamila Ribeiro. O falar ele não pode se restringir apenas ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Então, que esse debate possa, de fato, pensar em existências, né? Em resistências, mas também em existências, de como, né, essa diversidade é percebida, é pensada, né, é acolhida, é incluída, né, no debate da educação. Eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, né, construir educação, direitos humanos e justiça social sem uma escuta qualificada, né, do conjunto dessas atrizes e desses atores que compõem a diversidade do nosso povo, né? Assim, né, bem formulou a nossa querida Judith Butler. Bom, eu queria dizer que há décadas, há séculos, né, no Brasil, nós vivemos uma realidade de muitas opressões, né, onde a sociedade foi pensando, né, uma institucionalidade altamente excludente,
e que essa institucionalidade ela foi estruturando relações econômicas, políticas, culturais, simbólicas e até mesmo afetivas, que foram construindo essa desigualdade, que foi hierarquizando, né, subalternizando sujeitos, identidades, vivências, corpos, né, e que a gente precisa enxergar, porque ainda hoje nós vivemos um debate, né, de que setores, inclusive, né, da política brasileira, tentam, né, dizer que quando a gente vem falar de diversidade, quando a gente fala, né, de enfrentamento ao racismo ou LGBTfobia, a gente está apenas fazendo política identitária. E é importante demais que a gente compreenda, né, que isso, inclusive, não é algo criado agora. Desde o século XIX tem muita gente, né, pensando sobre isso. Inclusive, recentemente eu estava vendo, tem um documento de uma fala, né, do José Bonifácio, ainda no século XIX, mostrando o quanto, né, apontando, né, o quanto errado era, né, o que o governo brasileiro, né, ou seja, o poder instituído no Brasil, estava fazendo com a população indígena e com a população preta. Então, é algo que é um debate que não nasce agora, né, e que a gente demorou muito para poder dar espaço para ele, né, para poder legitimá-lo. E isso só foi possível, de verdade, quando esse povo começou a adentrar esse espaço. Então, por isso que é tão estratégico, né, a gente estar, né, a partir, né, do espaço da universidade, né, do lugar da produção, da sistematização da produção do saber, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, pensando essa realidade e contribuindo de forma coletiva, né, na construção de caminhos de luta e de resistência, onde a gente possa construir uma educação emancipadora. Bom, pensar em educação no Brasil, né, como eu disse, pensar qualquer política pública é pensar principalmente, né, essa diversidade. E aí eu não consigo ver como isso se separa, né, na minha avaliação, enquanto profissional da educação, enquanto um profissional da saúde, enquanto um militante, um ativista, isso não se separa, porque, na verdade, essa desigualdade ela foi construída institucionalmente. Se a gente, por exemplo, estuda, né, a legislação brasileira, a gente pode perceber o quanto foi se tentando embranquecer a informação e a formação, né, o quanto foi construindo, né, de forma extremamente sexista, né, o lugar da mulher e o lugar do homem, né, o quanto o patriarcado e o escravagismo foram vitoriosos no Brasil na produção dessa subalternização. E o quanto tem isso de desafio para a gente hoje, né, enfrentar, né, todo esse sistema opressor, desconstruir toda essa desigualdade e pensar, né, que esses corpos, que essas identidades podem ocupar qualquer espaço, né, que precisam ser ouvidos, aliás, que podem falar, né? Porque, lembrando aqui a Spivak, durante muito tempo, né, as pessoas subalternas não podiam falar, né? Então, a gente precisa também, primeiro, ressignificar isso. Por isso que é importante a gente começar falando, né, de onde é o nosso lugar de fala, né? E eu, além de ser um profissional da educação, além de ser um homem negro, além de ser uma bicha preta, eu também sou uma pessoa do candomblé, eu sou um nordestino, hoje morando em Brasília, um trabalhador, um servidor público, mas que a gente nunca pode deixar de pensar que quando a gente está pensando no nosso plano de aula, quando a gente está pensando a política de educação do nosso município, a gente precisa olhar para esse território, para esse público-alvo e entender que diversidade é essa e pensar, né, como é que eu elaboro um planejamento, uma política de educação que dê conta dessa realidade diversa, né, múltipla, plural. Nós tivemos, né, nos últimos 20 anos, alguns processos extremamente interessantes, que foram as conferências de educação, e que, né, a CONAI de 2010, por exemplo, apresentou um Plano Nacional de Educação que foi construído a muitas mãos, né? Aquele processo foi
extremamente caro, né, para a democracia brasileira e importante, e a gente poderia ter utilizado aquilo de uma melhor forma. Então, eu acho que a gente, nesses últimos anos, tem regredido, né? E é preciso que a gente repense, né? Porque hoje, né, você tem o desafio de enfrentar o negacionismo, né? E aí eu trago, inclusive, como referência de que quando eu uso o termo negacionismo, eu não estou falando só da pandemia, né? O negacionismo no Brasil sempre existiu, infelizmente, né? Sempre teve uma elite no Brasil, por exemplo, que negava os direitos das outras pessoas que não compunham essa elite, né? Sempre teve no Brasil, por exemplo, né, a ideia de negar, por exemplo, a importância de se diminuir o machismo, o racismo, a homofobia, né? Então, esse negacionismo também, durante muito tempo, produziu inúmeros tipos de violências. E isso, em alguma medida, reverberou também no processo de educação. Então, hoje, né, nós enfrentamos aí, né, infelizmente, né, um processo, inclusive, de perseguição a educadoras e educadores, né, de pensar que a gente não pode fazer determinados tipos de debates na sala de aula, na escola ou na universidade, né? Nós vivemos um momento, por exemplo, de que depois das cotas, né, depois das ações afirmativas para inclusão, né, das pessoas negras, das pessoas LGBT, sobretudo as pessoas trans, né, dos povos originários e tradicionais, dos quilombolas, a gente também vem enfrentando um movimento extremamente violento de resistência a essa presença na universidade, na educação, no ensino superior e também na pós-graduação. Então, é importante demais que a universidade, que esse lugar, né, da produção do conhecimento, da sistematização da produção do conhecimento, possa também se preparar para pensar não apenas o acesso, mas também a permanência, né? Que a gente comece a olhar, por exemplo, né, que a universidade não pode ser o lugar só da produção teórica, né? Mas que ela também pode transformar a prática, né, do profissional, do trabalhador, né, do intelectual, né, ou do militante, né, de qualquer que seja o ator ou sujeito político na nossa sociedade contemporânea. Então, são inúmeros desafios que estão colocados, e eu penso que desde do golpe que a gente sofreu no Brasil, né, contra a nossa presidenta Dilma, devidamente eleita, né, eu tenho dito que a universidade precisa cada vez mais ocupar um espaço, e eu acho que o espaço da extensão, por exemplo, é um espaço extremamente estratégico, porque ali também a gente viu, nos últimos anos, um debate de negacionismo da importância desse lugar da universidade ou da educação. E hoje a gente vê isso de uma outra forma. Um ministro da Educação que diz, por exemplo, que a universidade deveria ser para poucos. Um ministro da Educação, por exemplo, que diz, né, que as pessoas com deficiência deveriam estar em outros espaços, né? Um ministro da Educação que não entende de educação, que não entende de inclusão, que não entende de direito humano e muito menos de justiça social. Então, esse lugar que este homem ocupa hoje, né, que deveria estar sendo muito mais bem aproveitado, tem servido para reproduzir ainda mais a injustiça, a desigualdade, o preconceito, o estigma e a violência. É algo que a gente vinha há algum tempo aí tentando reduzir e agora a gente regride, né? Regride, lamentavelmente. Então, é preciso que a gente tenha convicção de que não se faz educação sem diversidade, não se faz educação sem inclusão, né? Não cria um filho, né? Não se educa uma criança ou um adolescente sem o convívio com essa diversidade. Então, a escola, o profissional, mas a família, o conjunto dos setores da sociedade precisam compreender que essa responsabilidade tem que ser de todas e todos e todos. Lamentavelmente, ainda tentam jogar nas costas do povo indígena de que a luta pela defesa do território indígena ou do meio ambiente
né, é apenas dos indígenas, né? Lamentavelmente, ainda tentam colocar nas costas das mulheres que a luta contra a violência doméstica deve ser algo exclusivo das mulheres. E assim fazem também com as pessoas negras e com as pessoas LGBTs. E eu, né, tenho muita certeza, né, e a gente tem exemplos aí em outros lugares do mundo, que essa luta é uma luta de todas e todos, porque quem acredita de fato, né, num país livre, né, quem acredita de verdade que é possível, né, associar as liberdades individuais e coletivas, né, e respeitar a Constituição Federal e pensar em soberania, emancipação, desenvolvimento social e econômico e cultural, né, precisa entender que isso não se faz apenas com um segmento ou com um grupo social. É preciso que o conjunto da população se envolva, né, e compreenda que essa tem que ser uma luta de todas e todos. Que a gente precisa se indignar com todo tipo de injustiça, com todo tipo de desigualdade e, principalmente, agir diante de qualquer tipo de violação de direito e pensar numa educação libertadora, emancipadora, como, né, muito defendeu o nosso querido Paulo Freire. E aí, gente, eu queria lembrar um pensamento da nossa querida feminista filósofa Patrícia Hill Collins, que ela diz que os grupos oprimidos são frequentemente colocados na situação de serem ouvidos apenas se enquadrarem nas nossas ideias ou na linguagem que é familiar e confortável para um grupo dominante. Então, por isso que é importante que a escola, que a educação se abra para ouvir as pessoas da favela, da periferia, do campo, da comunidade, do terreiro, né, da aldeia, seja lá do território quilombola, né, do acampamento cigano, né? Essa escola, essa educação, ela precisa parar, pensar e ouvir, né, e dizer, não, aqui vocês precisam ser bem-vindos, a gente precisa aprender com vocês, né? A nossa querida Macota Valdina Pinto, que era uma grande educadora, né, do candomblé da Bahia, ela dizia que a universidade de lá precisa se juntar com a universidade de cá, aliás, precisa aprender com a universidade de cá. Então, os espaços sagrados, os terreiros, os espaços coletivos de convívio, né? O próprio gueto LGBT, né? A comunidade LGBT, né? Todos esses lugares que durante muito tempo foram segregados, né? Foram apartados da sociedade, foram invisibilizados, foram negligenciados, foram violentados pelo Estado brasileiro, eles hoje precisam urgentemente vir para dentro desses espaços institucionais, né, e dizer, olha, as instituições são responsáveis pelo lugar onde nós estamos. As instituições são responsáveis por essa violência que historicamente foi construída e foi legitimada pelos poderes instituídos. E agora, né, desconstruir isso, enfrentar esse quadro de desigualdade, de violência e de injustiça, tem que ser papel de todas e todos, mas principalmente, né, dessas instituições que se dizem, né, comprometidas com o Estado e com a sociedade brasileira. Gramsci falou que a conquista do poder cultural é prévia à do poder político, e isto se consegue mediante a ação concertada dos intelectuais chamados orgânicos, infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e também da universidade. Então, isso chama a gente a uma responsabilidade. Esse conhecimento que a gente produz na sala de aula, na escola ou na universidade, ele não pode apenas ser para eu obter um título ou, né, alcançar uma melhor remuneração. A gente precisa reafirmar o nosso compromisso com o coletivo, com a nossa sociedade, né? A educação, ela só tem função social de verdade se ela for pensada de forma coletiva, se ela for construída, né, com esse olhar descolonizado, né, como bem traz a nossa querida Bell Hooks, que ela diz que é preciso transgredir, porque o sistema, né, está recheado de elementos de violência, seja na comunicação, né, seja na dificultação do acesso,
seja na invisibilidade, ou seja na negação de direitos. Então, cabe a nós transgredir em nome de uma educação libertadora, né? E aí, gente, eu queria, para finalizar minha fala, dizer que, né, nós hoje vivemos um quadro no Brasil, um quadro pandêmico, mas um quadro pandêmico que se materializa numa situação muito mais perigosa e muito mais complexa por conta de uma crise política e econômica que vem sendo deflagrada no Brasil, mas principalmente, na minha avaliação, fruto de um conjunto de irresponsabilidades e de descompromissos, de ausência, né, de compromisso de uma elite brasileira que cada vez mais vem reafirmando a sua negligência, né, com o seu próprio país. Então, eu estava percebendo esses dias, né, vendo, né, os telejornais e pensando, nossa, no momento que o Brasil entra numa crise enorme, como a que a gente vive hoje, né, um conflito entre os poderes, sobretudo, né, estimulado, né, pelo governante da nação, e a gente vê, por exemplo, a elite tirando dinheiro do país e colocando fora com medo de perder dinheiro, né? E aí a gente vê a subida do dólar, né, o sucateamento de diferentes setores, como, por exemplo, o transporte, a fragilização, né, das políticas de assistência, ou seja, o aumento da insegurança alimentar, o aumento do desemprego, o aumento da violência, porque o conjunto dos setores tem reafirmado a sua falta de compromisso com o nosso Estado, com a nossa sociedade, com o nosso povo. Então, que a nossa educação não seja uma educação apenas para formar engenheiro e advogado, mas para formar cidadão, para que as pessoas compreendam qual é o nosso papel diante da história e da realidade social do nosso país. Que país nós queremos construir? Que futuro nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? E, principalmente, né, qual é a nossa contribuição efetiva na construção de uma sociedade onde os direitos humanos não só sejam respeitados, mas sejam garantidos, assegurados, né? E onde a justiça social seja uma realidade concreta para ontem, porque a gente já não aguenta mais ver o que a gente vem assistindo, que é a queimada das florestas, né? A destruição do patrimônio público, né? Da memória material e imaterial do nosso povo, né? O genocídio, né, das populações indígenas e da população negra no Brasil e da população trans, e tudo isso tem que ser visto como responsabilidade de todos nós, porque se a gente não quer, né, morrer ou dormir com a mão suja de sangue, a gente precisa se levantar agora. E a educação, sem sombra de dúvida, é o principal, mais legítimo e mais importante caminho para que a gente possa construir essa sociedade que a gente quer. Obrigado. Opa! Andrei, muito obrigada. Que foram várias coisas, né? Primeiro, que eu fiquei muito pensando, quando você fala de negacionismo, deixa eu ajeitar aqui. Negacionismo é um negócio que já existia, porque, pelo menos eu, na verdade, eu ficava pensando no negacionismo como uma coisa muito atual, né? O negacionismo da ciência, mas quando você traz pra gente que já existia, e é isso, é coisa que a gente sabe, não vai ter discordância, o negacionismo do que é o machismo, do que é do LGBTfobia, o patriarcado, que é justamente a conversa que a gente faz desde o início, desses sujeitos que foram negados, né? A existência desses sujeitos que foram negados e que sempre foram negados e continuam sendo negados. Então, como que a gente consegue fazer continuar na luta pela essa contraposição? Também, quando você comentou sobre as falas de Milton Ribeiro, aí eu queria só socializar com vocês também. Hoje está acontecendo, eu acho que até agora, a posse da nova gestão da União Nacional dos Estudantes. E a gente conseguiu fazer hoje um ato no MEC, e a gente fez uma intervenção que foi justamente nesse sentido, do que são as falas do ministro da Educação. Então, não só fora Bolsonaro, mas também o fora Milton Ribeiro. Que também
que é justamente o que também o Cristóvão estava falando antes, né? Que esse conceito de educação que a gente entende, que é a educação que nos cria para ser cidadãos e conseguir atuar, incidir no que é a realidade plural e tudo mais, que não é um negócio não é um negócio que vai convencer todo mundo. E de fato, não convence o Bolsonaro, não convence seus ministros. E é isso, a gente também não quer convencer eles, a gente quer se livrar dessas pessoas, porque elas não nos representam de forma alguma. E aí, Andrei, muito obrigada, de verdade, por essa fala. E é isso, eu acho que todas as falas, muitos elementos, gente, eu tô com a minha caderneta e ela tá tão cheia de anotação, tão cheia de anotação. Foi uma grande aula. E aí eu acho que só antes da gente encaminhar para o encerramento, a gente tem uma pergunta aqui, que é do professor Pilate, ele fez para os nossos 3 convidados. Aí a pergunta dele é: como podemos pensar o papel da universidade na construção de uma educação emancipadora e que radicalize a defesa dos direitos humanos? E aí eu acho que o Andrei já está comigo, a gente pode começar pelo Andrei e eu acho que talvez a gente possa ir de trás para frente. Então, primeiro Andrei, aí depois Cristóvão e depois o professor Zé Geraldo. Aí pode ficar à vontade. Não, é isso, pode ficar à vontade. Olha, eu estava exatamente separando. Um abraço para minha querida amiga Valesca e o pessoal do Simpro também, que eu acho que é importante demais mandar um abraço. Pessoal do Simpro. Eu estava aqui exatamente separando uma citação, né, do filósofo camaronês Attila Mbembe, né, que criador do conceito da necropolítica, né, que eu acho que está cada vez mais real e próximo, né, do que a gente vive hoje no Brasil e em vários países da América Latina. E aí ele fez essa pergunta e tem uma relação muito forte, assim, né? O Attila Mbembe, ele diz que ser soberano é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação de poder. Então, como é que a gente pode pensar o papel da universidade na construção de uma educação emancipadora que radicalize a defesa dos direitos humanos? Principalmente pensar, né, na defesa da vida, mas na defesa da vida como implantação de poder para o nosso país. E aí é pensar que esse poder que a vida toda, né, foi aí ocupado, dirigido pelo patriarcado escravocrata, ele precisa agora, né, ser um poder onde exerçam os seus papéis, né, tenham os comandos reais sobre os destinos da nação, né, a esses grupos sociais que historicamente, né, foram mais aviltados dos seus direitos, né, e que foram mais violentados por essa política, ou seja, um país dirigido pelas mulheres, pela população indígena, pela população negra, pela população LGBT, que compõe a classe trabalhadora, que é, de fato, quem constrói as riquezas e os bens culturais, mas é quem sempre teve menos acesso. Então, acho que esse é o papel. Pensar o que é que a gente quer para daqui a 50 anos, né? O que é que a gente quer para daqui a 50 anos? Talvez, né, essa demonstração, né, que a gente viu isso, inclusive, experiência em alguns outros países, né? Pensando políticas de ações afirmativas que, em algum momento, a gente consiga equiparar às oportunidades. Então, eu acho que o debate hoje da equidade de direitos é, sem dúvida nenhuma, um pilar importantíssimo na defesa da democracia, mas também no processo de amadurecimento sobre um projeto de país onde as pessoas estejam inclusas, né? Um projeto de futuro onde as pessoas sejam inclusas. E para finalizar a minha resposta, eu vou lembrar a nossa querida Audre Lorde. Ela disse que sem comunidade não há libertação. Então, ou seja, é reforçar cada vez mais a importância dos movimentos sociais, a importância de que esses segmentos historicamente discriminados e violentados sejam ouvidos, não só ouvidos, mas inseridos e que sejam cada vez mais
sujeitos, né, do comando do seu destino, que eles possam, de fato, desenhar os seus projetos e que esses projetos sejam vitoriosos. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar se aprender a compreender, mas, acima de tudo, a valorizar a diversidade que nós temos na nossa população, no nosso povo. Eu acho que esse, principalmente, tem que ser o caminho. E, para finalizar, com o Paulo Freire, né, esperançar. Né, esperançar não como a esperança de espera, né, mas como a esperança de quem quer construir, né, do ato de agir, né, de lutar e de existir, sobretudo aí na forma de pensar o nosso futuro da nossa nação e do nosso povo. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho. Muito obrigada, Andrei. É isso. Sempre importante a gente lembrar de Paulo Freire, ainda mais importante ainda nesse ano, né? Agora, Cristóvão, você está aí, Cristóvão? Deixa eu descobrir se o Cristóvão está aqui com a gente. Está aqui. Cristóvão, e agora você também, sobre essa pergunta, o que você tem para contribuir com a gente? O que você acha que é importante considerar? A pergunta vou repetir rapidinho. Como podemos pensar o papel da universidade na construção de uma educação emancipadora e que radicalize a defesa dos direitos humanos? Boa tarde mais uma vez, né? Acho que é muito importante essa pergunta, o papel da universidade nessa construção. Se as universidades entendem que todo grupo, todas as classes que se dirigem a essas universidades já tem a sua bagagem no pensar, no entender do espaço, do seu tempo, as suas leituras da sua realidade e respeitar a manifestação do pensar desse sujeito que se encaminham para a educação, para as universidades, e que a universidade sirva como uma instituição que fortalece esse pensar da pessoa, da sua maneira de fazer leitura do seu mundo. Porque quando nós ingressamos, quando alguém que queira abrir o horizonte do seu conhecimento e, de repente, a universidade vem impor aquilo que a universidade se coloca à disposição para conduzir essa pessoa, achando que ele não tem a sua bagagem própria, as suas ideias, o seu pensamento próprio, mas que a universidade venha trabalhar nessa educação que liberta, uma educação que dá essa liberdade de expressar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós criamos na nossa cabeça, que o mundo deveria caminhar assim. E a universidade venha fortalecer essas ideias e conduzir, orientando e respeitando que o direito que essa pessoa, que esse povo, que essa comunidade tem, é um direito que a universidade poderia respeitar. Esta é a minha colocação, porque nós tivemos as universidades intercultural, a UNEMAT, Universidade Federal de Goiás, onde o meu povo se inscrevem para conduzir os nossos acadêmicos na universidade, e essas universidades têm trabalhado muito respeitando o conhecimento trazido da sua origem. Apenas trabalham para fortalecer essas ideias
mas conduzindo, orientando para que ele se torne realmente aquilo que ele já tem e ofertar mais conhecimento em cima daquilo que ele já tem. Não desprezou o conhecimento da aldeia, da comunidade onde vivem, mas, em contrapartida, eles ofertam essas ideias, esse conhecimento, fortalecendo, libertando essas ideias que há muito tempo se perdurou, né? Muito tempo, que as nossas ideias não têm validade, que o nosso pensar não tem sentido, que a nossa luta está fora do rumo. Por isso que é importante que a universidade tenha esse papel. Emancipe o povo do todo, pensando, sentindo e caminhando com o rumo certo. Talvez a universidade deverá ajudar muito para que nós nos libertemos dessas ideias que nos oprimem há muito tempo, achando que as minhas ideias, o conhecimento que o meu povo tem, não tem serventia para as universidades. E muitas vezes a universidade tem colaborado muito para nos conduzir no caminho que liberta, que dê condições de nós mesmos lutar pelos nossos direitos. Então, este é o meu entendimento. Daquilo que os outros escreveram, os pensadores escreveram no seu tempo. Então, eu estou falando do tempo em que nós nos encontramos. Um povo chavante com as universidades que nos dê condições de nós expressarmos daquilo que sabemos, que conhecemos, e nos conduzindo para um conhecimento adequado que sirva para fortalecer a nossa luta. Então, essa é a minha colocação. Obrigada, Cristóvão. Obrigada novamente. Agora, professor Zé Geraldo, você está aqui com a gente? Claro. Como é que eu vou sair? Como é que sai? Aí agora o senhor, pode ficar à vontade. Então, que pergunta importante. Duplamente importante porque ela é muito bem elaborada e ela dialoga com o que dissemos, eu, o Cristóvão, o Andrei e você, Cíntia, que na sua moderação costurou as nossas interlocuções e também construiu a sua própria discursividade, né? Não fosse você uma menina do Levante, né? Que eu estou vendo aí na sua camisa, né? E é duplamente importante, eu dizia, porque ela é formulada pelo professor Alexandre Pilati. Quer dizer, não porque ele seja um colega professor, aqui todos somos, o Cristóvão, o Andrei e eu somos professores, mas porque ele é um professor com responsabilidade de fazer a gestão curricular da universidade. Ou seja, é importante porque, pelo menos na UNB, nós temos um acadêmico com função de gestor da área de graduação que pensa que uma universidade cumpre o seu papel quando ela constrói uma educação emancipadora e radicaliza a defesa dos direitos humanos, né? No que todos os três aqui, os quatro, porque você também sustentou esse ponto, tentamos dizer, nós não cumpriremos a função de justiça social sob a perspectiva da educação correlacionada a direitos humanos e diversidade se nós não descolonizarmos, né, a nossa capacidade curricular, não é isso? Né? Isso foi muito enfatizado por todos nós, né? E isso se acentua quando a gente sabe, né, que a universidade, sendo uma instituição no Ocidente quase milenar, né, no Brasil ela é retardatária, porque na América
de um modo geral, ela já existia nos anos 1500, né? Nos anos 1500 já existia, né? A nossa referência paradigmática enquanto universidade, ela é fruto de um movimento, né, que deselitizou a universidade e a aproximou do chão da construção social dos direitos e da cidadania, né, que veio a dar naquilo que, por exemplo, na América Latina, desde Córdoba, mas, sobretudo, na UNB, com o projeto de Darcy de Anísio Teixeira, a universidade se chamou de necessária porque ela não é um espaço diletante para um saber narcisista. Ela é um lugar de construção orgânica, né? O Andrei se referiu muito a Gramsci, né? E esse pensador tinha essa visão da mediação cultural para que o conhecimento seja um conhecimento de transformação da realidade, né? Que é o que a filosofia da praxis inaugurou, sugerindo que nós não ficamos só na contemplação do mundo, mas nós temos que atuar no sentido de transformá-lo. Todo o enlace da pedagogia da autonomia de um Paulo Freire, né? Que sempre nos indicou que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, né? Sob pena de que nós não alcancemos aquele momento em que a nossa fala é a expressão da nossa prática, né? Então, eu diria assim, a universidade necessária, a Darcy, a Anísio, na linha de toda a mobilização que, desde os subalternos, não é isso? Dos que se descolonizam, e Andrei trouxe Fanon, né? E trouxe uma leitura de decolonialidade, né? Que ganhou muita dimensão nos autores da emancipação, da libertação no nosso continente, mas que ganhou aliança também de pensadores que, pelo seu lugar de condição social, também pensaram o conhecimento como um conhecimento que emancipa, né? Só faz sentido se emancipar, né? Aliás, Darcy dizia, nos chamando, né, para a responsabilidade de não nos fazermos, pelo nosso diletantismo, cúmplices e culpados da permanência ideologizada no ensino das condições de segregação e alienação do humano na questão da construção da democracia e de uma sociedade de inclusão. E ele dizia assim, seremos culpados porque, se somos também parceiros da classe dominante, nós compartilhamos com ela o sacrifício e o sofrimento do povo. E só seremos inocentes se letrados num país de analfabetos, se remediados num país de miseráveis, se saciados num país que passa fome, se não lutarmos para transformar essa realidade iníqua, né? Então, como é que nós transformamos essa realidade iníqua, se não configurando a universidade necessária de Darcy, que se preocupa organicamente com as condições de realização da dignidade do povo, se nós não fizermos também essa universidade uma universidade necessária e emancipatória? É o título do livro que eu organizei como legado do meu reitorado, da universidade necessária à universidade emancipatória. Então, nós temos que democratizar o ensino para tomarmos a construção do currículo como uma responsabilidade do coletivo e não dos iluminados. Nós devemos disputar a decolonialização do currículo para vencer as segregações, porque elas não são apenas essas definidas numa segmentação evidente, quando o que expolia e o que o oprime se coloca como desafios para nós. Elas são dramáticas quando, entre nós, essa realidade não é percebida, na elegância das nossas atividades, né, da nossa condição de classe, nós não nos damos conta disso. Por isso que, contra aquele risco, né, que alguns até dizem
que corremos se separamos as questões de interseccionalidade, que são aquelas ligadas às dimensões até das diversidades que reivindicam o reconhecimento, né? Nós estaríamos abandonando a causa essencial, que é a luta de classes, né? A luta econômica para suprir as diferenças de inserção na nossa condição de partilhar a riqueza que ajudamos a produzir. Né? Se nós não nos damos conta disso, nós vamos separar as coisas, fazer a clivagem das coisas, né? Fazer transformações na estrutura econômica, mas manter, do ponto de vista das nossas pré-compreensões, dos nossos vínculos sociais, as segregações que continuam a oprimir, que é o que acho que nessa mesa ficou muito claro quando, por exemplo, se colocou aqui uma expressão identitária das lutas LGBTQIA+, né? Quando se colocou aqui uma expressão dos povos originários, né, que vivenciam uma difícil e dramática condição de buscar reconhecimento de dignidade na luta para a constituição do humano, numa sociedade colonial que aliena o humano, não só no trabalho, mas nas relações intersubjetivas, no patriarcalismo, no racismo, na LGBTfobia, em todas as formas de discriminação e de exclusão da participação política e econômica na sociedade. Né? Então, eu diria que, sem isso, não é possível pensar e nem contribuir para a emancipação, que só pode ser coletiva. Ninguém se emancipa sozinho. A gente se emancipa na construção da intersubjetividade, nas lutas sociais. Olha os indígenas ainda Esplanada. Hoje eles venceram a AGU e queriam impedir o ato deles, dizendo que eles iam conglomerar. Eles venceram. Né? Hoje eles impediram que o presidente da República, no Dia do Soldado, fizesse voz na ordem do dia. Inibiram esse prepotente de falar. Né? E hoje a gente está lutando com os indígenas na Esplanada para que no 7 de setembro a voz seja a voz dos excluídos, o grito dos excluídos, e não a recrudescência do fascismo, da milícia transformada em guarda pretoriana de um poder que não tem legitimidade. Né? Então, eu diria que é por aí, Cíntia, e sem ser adepto da sua causa organicamente, temos que se colocar na condição de um levante. Temos que nos levantar nesse processo, não é isso? E a nossa UNB está nesta condição. O professor me disse que essa semana o Conselho Universitário, depois de aprovado um programa de direitos humanos como eixo pedagógico da universidade, uma política de direitos humanos como um eixo pedagógico da UNB, né? Ela tirou do estatuto a promessa de que a finalidade da universidade é também realizar direitos humanos e levou à aprovação no Conselho Universitário de uma Câmara de Direitos Humanos, né? Exatamente para, como diz o Boaventura, não releguemos a hora da verdade para a teoria e a mentira para a prática. Que nós possamos trazer com a dimensão educadora da universidade a verdade na teoria e na prática, né? Porque, senão, essa clivagem também contribuirá para a nossa alienação. E aí Darcy tem razão. Se nós não tivermos atenção a isso, seremos também culpados. Não somos inocentes nessa história, né? E nós não queremos passar a nossa experiência acadêmica com essa mácula, com esse estigma. Então, vamos contribuir para a emancipação, vamos radicalizar os direitos humanos, né? E vamos buscá-lo ali no lugar em que ele mais opressivamente e mais expoliativamente se faça presente, trabalhando o conhecimento
para as diversidades, mas também para a inclusão, não é? Que as condições de classe produzam, e por isso que o Andrei e o Cristóvão insistiram, né, que não basta incluir pelas ações afirmativas, preciso fazer permanecer pela distribuição orçamentária, né? Eu acho que é assim que a gente vai responder. Mas esse é o tipo de pergunta que o formulador já tem a sua formulação enquanto resposta programática, né? E fico feliz que ele faça essa pergunta, né? Porque aí, não é, André? Cabe a ele responder na sua prática acadêmica, na sua prática universitária, né? É isso, Cíntia? É isso. Então, pessoal, agora eu caminhando de verdade para o final, aí agradecer a disposição e a disponibilidade de todos vocês. Andrei, por ter conseguido encontrar a gente tão rápido, que eu acho, na minha cabeça, pelo que eu entendi, aconteceu em imprevisto para você. E você conseguiu tocar essa tarefa com a gente, foi muito enriquecedor te Ele ter deve ter aqui. pegado o 110, ele deve ter pegado o 110. Aí chegou correndo. É, e aí, só pedir licença, vocês dois comentaram de Gramsci, aí também só para falar, né, quando ele diz de militante, que é um intelectual orgânico, não um militante. E é isso, as falas de vocês me fazem ver e pensar que eu estou aqui no momento numa sala com 3 intelectuais orgânicos e eu fico muito feliz também de estar aqui com vocês. Então, acho que é isso, pessoal. Agradecer de novo a disposição e disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, todo esse tempo. Eu acho que isso, foi muito enriquecedor como um todo, né? Todas as falas, o que eu falei foi uma grande aula. E também agradecer à CONAP pela disposição, disponibilidade de construir essa atividade, que é uma atividade que, conforme avança, um evento que, conforme avança, a gente só consegue enxergar cada vez mais o quanto ele é fundamental, o quanto espaços como este são fundamentais. E, bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver, alguém falou comigo? É isso, então, pessoal. Muito obrigada. Novamente, só sei agradecer, né? Mas é porque, de verdade, eu fico muito grata pelo que foi esse espaço de agora. É isso. E daí, ao longo da semana, ainda amanhã e depois de amanhã, ainda a gente segue com atividades na programação. Tchau, tchau. O Paulo Freire tinha razão, né, Andrei? Quanto aprender